Olá, sejam bem-vindos ao Pod Ali para matar sua fome de informação. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que sempre gera dúvidas e questionamentos. Com certeza você já pensou sobre isso: a data de validade dos alimentos. Como será que é possível estipular um dia exato para dizer que aquele produto está vencido? Para darmos início a essa conversa, vamos ouvir uma fala que virou um meme aí nas redes sociais do famoso personagem Agostinho Carrara da Grande Família. Isabel, esse negócio de validar das coisas, sinceramente, eu acho tudo meio loucura das pessoas. Vai dizer, meia-noite, tal dia, aí o leite azeda? Quem é que falou isso? A vaca. Não, a vaca que dá o leite. Tu não vê a vaca dizer, olha, meu leite só vai durar até tal dia. Isso é loucura das pessoas. Esse personagem caricato faz um questionamento que com certeza algum dia você já pensou ou ouviu alguém falar. Como é que se pode saber o dia exato que esse produto vai estragar? A partir daquele dia a gente não pode mais consumir? Bom, vamos às respostas para esses questionamentos. Para esse bate-papo hoje, vamos receber a engenheira de alimentos, Karina Tchaikovsky. Seja bem-vinda ao Pod Ali, Karina. Oi, Yari. Oi, pessoal. Agradeço ao convite e vamos lá tentar responder um pouquinho sobre esse assunto, tentar ajudar a contribuir com algumas informações para a gente desmistificar toda essa questão. Bom, Karina, a validade dos alimentos sempre é um assunto que gera bastante dúvida para todas as pessoas, para a população de maneira geral. Ajuda a gente a entender um pouquinho o que é a data de validade. Como que a gente consegue estipular um dia exato para dizer que esse produto está apto ou não apto mais para o consumo humano? Então, assim, as datas dos alimentos, aquelas datas que a gente visualiza lá nas embalagens, elas não são indicadores unicamente da segurança do alimento. Claro que um parâmetro bastante importante que é utilizado para determinar essas datas é a questão microbiológica, é a questão de crescimento de micro-organismos, que seria o principal parâmetro de segurança, que pode vincular uma doença, algum problema para o consumidor. Mas não é só isso que se limita à determinação da validade. E, no caso, seria assim, basicamente uma sugestão do fabricante de quando o produto ainda ele continuará com aquelas características iguais ao que o produto se compromete a entregar. Por exemplo, se a gente compra uma batata chips, a gente quer que ela tenha aquele sabor adequado, não quer que tenha aquele gostinho daquela gordura rançosa, a gente quer que ele esteja crocante, que ela não esteja fragmentada. Então, durante todo esse trabalho para determinar essa data de validade, avalia-se que quanto tempo o produto vai ficar lá na prateleira e vai apresentar aquelas condições que o consumidor espera. Isso é algo muito legal de a gente já contar para os nossos ouvintes, Como a Karina bem disse, então essa data de validade não significa apenas, de que daquele dia em diante o produto está estragado, São parâmetros muito além disso, não só em condição de segurança do produto que vai ser consumido, mas também, e tão importante quanto, a qualidade que esse produto se apresenta em relação a como ele tem que estar apresentado no momento do consumo. Mas, Karina, existem técnicas exatas para a determinação dessa data? Como que é feito, essa estimativa aí do período? Por exemplo, 1 mês, 2 meses ou 3 meses? Os parâmetros, eles são avaliados da mesma forma para todos os alimentos? Ou existe alguma diferença aí em relação a isso? Então, existe uma classe de testes que são chamados de testes de vida de prateleira. Eles acabam por ser avaliações que são feitas, mas quais avaliações? Depende do tipo de produto. Que nem ele estava falando para batata chips, existem 3 parâmetros que são avaliados e que ajudam a definir qual seria a temperatura adequada de armazenamento e o tempo. Porque, claro, esse tempo que vem ali na embalagem, ele está relacionado com a forma como ele é armazenado. Claro, se eu pego, por exemplo, também um pacote de leite, está lá estimado que vai ser para tantos dias e eu deixo ele à temperatura ambiente, ele não vai seguir esses dias, ele vai estragar antes. Por isso é importante a gente sempre estar atento ao que está escrito na rotulagem, não só a essa data. Então, escutem bem, pessoal. Se na embalagem está dizendo para armazenar ao abrigo do calor excessivo ou sob refrigeração,
isso tem que ser atendido para que aquela data de validade ela se faça valer, né? Se a gente fizer o armazenamento incorreto, manusear incorretamente esse produto, aí essa data de validade ela não é mais assegurada, né, Karina? Exatamente. Então, assim, essas análises específicas, elas são feitas em laboratório, a partir de amostras de produtos, ou seja, uma indústria está desenvolvendo um produto, ela vai lá e ela faz essa série de análises. Alguns testes, eles são acelerados, ou seja, coloca-se uma amostra numa temperatura mais elevada e todos esses parâmetros são controlados, já bem estudados e bem fundamentados na literatura, para que sejam feitos e para que os resultados eles sejam contundentes e condizam com a realidade, né? Porque de nada adianta você estimar uma vida de prateleira que não tenha qualquer ligação com a realidade, exprima verdadeiramente qual que é o prazo adequado para que esse produto possa ser consumido. Então, assim, existe uma série de testes que são feitos, os quais testes, como eu falei, dependem do tipo de produto e normalmente trabalha-se muito com essa questão de extrapolar a temperatura adequada, tanto para cima quanto para baixo, e aí essa extrapolação da temperatura vai depender se é um produto que tem que ser refrigerado ou não, e aí a partir disso faz essas análises. E como eu tinha também te falado, o parâmetro microbiológico ele é sempre muito importante, mas não se restringe a isso. Também tem toda a questão sensorial, né? A aparência, o sabor, que também é relevante. Joia. Então, se a gente puder resumir, né, esse período, essa data de validade, aquele dia que aparece no rótulo, é o dia em que a empresa, né, o responsável, o fabricante, assegura de que se o produto for consumido até aquele dia, ele vai estar íntegro, né? Tanto em termos de segurança alimentar mesmo, né? Em termos microbiológicos, quanto da qualidade esperada. Mas assim, uma dúvida que sempre surge e nós como consumidores de maneira geral, às vezes, né, nos pegamos em uma situação em casa que o produto venceu ontem ou anteontem, até semana passada talvez. Posso ou não posso consumir? Essa data, ela é um limitante realmente de que se venceu ontem, hoje eu não posso consumir porque vai me fazer algum mal? Ou a gente pode dar uma brechinha? A resposta é não. Não se deve mais fazer o consumo do alimento vencido. Depois do prazo, não é mais possível garantir a integridade do alimento, mesmo que seja apenas um dia depois da data de validade. Eu abri, mas ele tá com uma aparência apetitosa, ainda parece que tá passível de ser consumido. Nós, como engenheiros de alimentos, como profissionais, aconselhamos que não, independente da aparência que ele apresentar, não deve ser feito o consumo, porque nem tudo que vai fazer mal para o nosso organismo ele é visível, né? Então, a partir dessa data, não tem mais como a gente garantir essa segurança. E aí, eu acho interessante, Ari, a gente também falar sobre uma questão do após aberto. Essa informação sempre vem na embalagem e muitas pessoas, eu acho que posso até falar isso, muitas pessoas não se atentam a essa questão. Por exemplo, a gente abre um requeijão cremoso, tá lá na embalagem, após aberto, manter na geladeira e ele deve ser consumido por um período, se eu não me engano, são 5 dias. Depois desses 5 dias, independente da data que estiver na embalagem, não pode ser consumido, porque aquela data é para o produto fechado, armazenado em determinadas condições. Se eu abrir, aí a gente tem que ir naquelas letrinhas ali para entender quantos dias após aberto eu posso consumir esse produto. Isso, é algo que realmente muitas pessoas não se atentam, né? E o que a gente precisa deixar claro é que o problema, né, essa informação de após aberto consumir em tantos dias é porque quando a gente abre um produto alimentício, a gente expõe ele a qualquer tipo de contaminação que possa se fazer presente no ambiente, né? Então, há diferentes fontes de micro-organismos que a gente não tem como saber o que tem dentro da nossa geladeira ou quanto contaminada estava a nossa mão, enfim. A partir do momento que o produto ele é aberto, ele está ali exposto a condições principalmente microbiológicas, né, que vão acelerar aí
essa condição inadequada para o consumo, né? Então, gente, o Pode Ali de hoje está trazendo informações muito importantes em relação à nossa segurança quando vai fazer o consumo de alimentos industrializados, principalmente, né? Quando a gente tem essas informações na rotulagem, é muito importante que elas sejam seguidas. Bom, Karina, mais alguma informação que você acha importante a gente trazer em relação a esse tema? Então, Ari, eu acho que a gente conseguiu chegar exatamente onde a gente queria chegar com essas informações, né? E eu acho que, assim, para resumir, nós podemos dizer que a data de validade ela vai apontar em quanto tempo determinado produto vai chegar aos seus limites de excelência de qualidade. Muito bom, foi ótimo o nosso bate-papo de hoje. Karina, muito obrigada pela sua participação e esperamos aí, nossos ouvintes, que suas dúvidas em relação à data de validade dos alimentos tenham sido sanadas. Então, lembrem-se sempre, não faça o consumo de alimentos fora do prazo de validade. Essa data ela não é estabelecida aleatoriamente, como a gente já bem falou, essa data ela é baseada, né, em parâmetros de qualidade seriamente estudados e determinados. Então, confiem naquelas informações que o rótulo, a rotulagem, vai trazer para você, consumidor. E aí, gostou do episódio de hoje? Fique ligadinho para os próximos Pode Ali.